14 de julho de 1789, um dia que ecoaria através dos séculos, uma data gravada a fogo na história da humanidade. Em Paris, uma tempestade se formava, não apenas nos céus, mas nos corações de um povo faminto e oprimido. Enquanto as pedras da Bastilha caíam, uma a uma, nascia não apenas uma revolução, mas lendas e mistérios que perduram até hoje. A multidão, antes uma massa silenciosa, agora era uma força da natureza, com bandeiras tremulando contra um céu cinzento. Os portões que simbolizavam a tirania seriam arrombados. Este não é apenas um relato sobre pedras que caíram. Esta é a verdadeira história por trás dos muros que abalaram o mundo, os segredos guardados em suas celas e as perguntas que ainda hoje nos assombram. Antes de se tornar um símbolo da liberdade, a Bastilha era o pesadelo de quem ousava desafiar a coroa. Uma fortaleza medieval, sombria e imponente, que se erguia no coração de Paris como a própria encarnação do absolutismo real. Seus muros não guardavam criminosos comuns, mas inimigos do rei, intelectuais, nobres caídos em desgraça e qualquer um cuja voz se levantasse contra o poder. Enquanto a corte de Luís XVI e Maria Antonieta vivia em um luxo inimaginável em Versalhes, o povo de Paris enfrentava a fome e a miséria. A França estava à beira da falência. A convocação dos Estados Gerais, uma tentativa desesperada de resolver a crise, só serviu para acender ainda mais o pavio. O terceiro Estado, representando o povo, se declarou Assembleia Nacional e fez o juramento do jogo da pela, prometendo não se separar até que a França tivesse uma constituição. A tensão era insuportável. A Bastilha, com suas torres e masmorras, observava a cidade prestes a explodir. E então, o dia que mudou tudo. 14 de julho de 1789. O povo precisava de armas, mas, acima de tudo, precisava de pólvora. E todos sabiam onde ela estava guardada. Na Bastilha. Uma multidão furiosa, formada por artesãos, lojistas e trabalhadores, marchou em direção à fortaleza. O governador da prisão, o Marquês de Launay, viu-se encurralado. Negociou, hesitou, mas a paciência do povo havia acabado. Após horas de tensão e confrontos, a multidão invadiu. Os portões foram derrubados, as pontes levadiças abaixadas. A batalha foi curta, mas sangrenta. Launay e seus homens foram massacrados. Ao final do dia, a grande fortaleza havia caído. E os prisioneiros? Surpreendentemente, apenas 7 foram libertados. 4 falsários, 2 nobres considerados loucos e um cúmplice de uma tentativa de assassinato. A queda da Bastilha foi mais simbólica do que prática, mas seu impacto foi devastador para a monarquia. O poder do rei havia sido desafiado e derrotado nas ruas. A revolução era imparável, mas a queda da Bastilha não revelou todos os seus segredos. Pelo contrário, ela criou novos mistérios. O que aconteceu com os arquivos secretos da monarquia que estavam lá dentro? Muitos foram queimados na fúria do momento, mas dizem que documentos comprometedores foram salvos e usados para chantagem política nos anos seguintes. E os tesouros que, segundo lendas, estavam escondidos nos calabouços mais profundos, teriam sido saqueados pela multidão ou ainda estariam enterrados sob o que hoje é a Praça da Bastilha? E a lenda mais famosa de todas, o Homem da Máscara de Ferro. Embora ele tenha morrido décadas antes da Revolução, sua identidade nunca foi revelada. Seu fantasma e o segredo que levou para o túmulo parecia assombrar os corredores da prisão. Historiadores e caçadores de tesouros ainda hoje especulam sobre túneis secretos que ligariam a Bastilha a outros pontos de Paris, rotas de fuga que talvez nunca tenham sido usadas. As pedras caíram, mas os segredos se espalharam pela cidade como sementes de novas lendas. Com o tempo, a história se misturou ao folclore, e a Bastilha se tornou um palco para lendas urbanas assustadoras. Dizem que nas noites de julho, os fantasmas dos prisioneiros executados e até mesmo do governador Launay ainda vagam pela praça, revivendo seus últimos momentos. Sussurros e gritos inexplicáveis seriam ouvidos por aqueles que se atrevem a passar por lá de madrugada. Outra lenda famosa fala sobre uma maldição que teria sido lançada sobre a família real, um presságio de seu trágico fim na guilhotina. Alguns até revisitam as profecias de Nostradamus, buscando nelas versos que teriam previsto a revolução e a queda da monarquia com séculos de antecedência. E o que dizer do destino misterioso de alguns revolucionários, figuras que brilharam intensamente por um momento e depois desapareceram sem deixar vestígios, engolidas pelo caos que ajudaram a criar. A revolução não foi feita apenas de discursos e batalhas, mas também de sombras, sussurros e histórias contadas à luz de velas, que transformaram a história em mito.
No centro desse furacão de mudanças estavam personagens enigmáticos, cujas verdadeiras intenções ainda hoje são debatidas. Robespierre, o incorruptível, que liderou a França durante o período do terror. Foi ele um defensor virtuoso da República ou um tirano sanguinário? E Danton, o gigante da Revolução, com sua voz de trovão e seu pragmatismo. Teria sido ele um herói do povo ou um oportunista corrupto? E não podemos esquecer de Marat, o amigo do povo, cujo assassinato na banheira por Charlotte Corday o transformou em um mártir da Revolução, imortalizado em uma pintura icônica. Mas a Revolução não foi feita apenas por grandes nomes. Ela foi impulsionada pelos sans-culottes, a massa anônima de trabalhadores parisienses, a verdadeira força motriz por trás da queda da Bastilha e dos eventos que se seguiram. Eles eram o rosto, ou melhor, os milhares de rostos da Revolução. A força anônima que, unida, foi capaz de derrubar uma monarquia de séculos. A Bastilha caiu, mas suas pedras continuam a falar. Elas se tornaram os alicerces de monumentos e pontes por toda Paris, um lembrete físico e constante do dia em que o impossível aconteceu. O legado daquele 14 de julho não é apenas sobre liberdade, igualdade e fraternidade, os ideais que inspiraram movimentos em todo o mundo. É também sobre a complexidade da mudança, a linha tênue entre libertador e tirano, e os segredos que as paredes da história testemunharam em silêncio. Cada revolução carrega não apenas verdades que são celebradas, mas mistérios que o tempo talvez jamais revele completamente. As perguntas que surgiram das ruínas da Bastilha nos lembram que a história é um quebra-cabeça, e algumas peças sempre estarão faltando. Essa história revolucionou sua curiosidade? Se sim, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais mistérios históricos e contar nos comentários qual segredo da Revolução Francesa mais te intriga. Obrigado por assistir e até a próxima.